Enfim, a espera vai terminar e após um mês o Internacional volta aos gramados nesta terça-feira contra o Belgrano na Arena Barueri pela Copa Sul-Americana. A equipe já está definida pelo técnico Eduardo Cudê e deverá ser um time com força máxima pensando neste compromisso pela competição continental. Enquanto isso, alguns ajustes na delegação são feitos pensando na sequência da equipe. E um jovem das categorias de base foi chamado de Porto Alegre para o interior paulista, visando se integrar ao elenco principal. A gente traz também a entrevista coletiva de Magrão, que trouxe falas fortes a respeito do ambiente do vestiário e das pretensões e objetivos do Internacional no restante da temporada. Falamos também sobre os bastidores da reunião na CBF, que estipulou algumas possibilidades de auxílio para os clubes do Rio Grande do Sul e também a possibilidade de inversão nos mandos de campo. O Grenal do primeiro turno do Campeonato Brasileiro entra em discussão. O Grêmio cogita levar a partida para o Maracanã e o Inter se posiciona sobre o assunto, de uma maneira que pode trazer um entrave para esta possibilidade. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 27 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira, tá? A gente começa falando sobre o treino com os portões fechados no Otto Hotel em Itu, local que a delegação do Inter está trabalhando ao longo de toda a última semana, se preparando para o retorno ao futebol nesta terça-feira contra a equipe do Belgrano. Treinamento com os portões fechados, onde o Eduardo Cudê definiu o time que vai enfrentar a equipe do Belgrano. E vamos lá, vou passar um provável time que não deve fugir muito disso, a escalação, tá? Rocher, Bustos, Vitão, Fernando e René. Thiago Maia, Arangues, Alan Patrick e Wesley, com Borré e Valência na frente. É esse o provável time do Internacional para encarar a equipe do Belgrano. Um time com força máxima, pensando em capitalizar os 3 pontos e dessa forma encaminhar uma classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Uma outra novidade lá de Itu é que o Inter chamou um jovem das categorias de base para treinar com o elenco principal. E este jovem é o Ricardo Matias, centroavante, 1,96 m, 18 anos de idade. O Ricardo Matias vai se integrar ao elenco principal do Internacional a partir de agora, em função das sequentes ausências que vão acontecer no ataque. O Borré e o Ener Valência serão convocados pela seleção do Equador e da Colômbia e do Equador, na verdade, de maneira respectiva, para alguns amistosos e para a Copa América. E nesse período em que os jogadores estarão fora, o Ricardo Matias vai estar preenchendo o elenco, vai estar também tendo o seu papel no elenco como um atacante reserva. O Inter vai ter Alário, o Luca e o Ricardo Matias como centroavantes à disposição do técnico Eduardo Cudê. Nesta segunda-feira, lá no Otto Hotel, o Magrão concedeu uma entrevista. E a entrevista do Magrão, ela foi bem importante para a gente entender o contexto de ambiente que o Internacional vem vivendo ao longo dos últimos dias. E as falas do Magrão, elas têm um tom até bem forte em relação às pretensões do Internacional no restante da temporada. O Magrão chegou a dizer que ele entendia que o Inter era um candidato forte ao título do Campeonato Brasileiro neste ano e que agora ele já não sabe, porque o impacto da enchente, o impacto de tudo que se viveu no Rio Grande do Sul, do ponto de vista mental nos jogadores, é muito grande. E ele chegou a dizer, é impossível a gente conseguir interpretar como cada jogador vai se adaptar a isso, como cada jogador vai encarar essa realidade. Só com os jogos a gente vai ter certeza disso. E é essa incerteza que coloca uma incerteza, com perdão da redundância, nos dirigentes, porque ninguém sabe qual o rendimento que o Internacional vai apresentar nesse retorno. O Inter teve uma parada de 1 mês, e o Magrão trouxe isso, é uma parada de férias de 1 mês, sendo que as outras equipes não pararam. E elas estão no auge de sua forma física, técnica e tática. Por exemplo, o Belgrano foi um time que não parou. Então, isso tudo prejudica o Internacional. Mas todo mundo focado, todo mundo ambientado, mas existe um certo receio
no bastidor. E isso foi trazido pelo Magrão. Existe um receio, porque não se sabe qual nível de desempenho o Internacional vai apresentar neste retorno ao futebol, em especial nessa partida contra o Belgrano no estádio da Arena Barueri, tá? Inclusive os preparativos da Arena Barueri foram colocados pelo Internacional, tá tudo pronto já do ponto de vista de logística, de recebimento dos clubes. O Belgrano já está também na capital paulista para ir só para a Arena Barueri no momento da partida, tá tudo absolutamente regularizado em relação a isso, tá? Avançando na pauta, a gente teve nessa segunda-feira o Congresso Técnico da CBF para debater os temas relacionados ao calendário do futebol brasileiro depois da pausa em função das enchentes no Rio Grande do Sul. E, bom, algumas questões foram definidas, tá? Como, por exemplo, o rebaixamento ele vai ser mantido para todas as equipes, não vai haver nenhum tipo de isenção do rebaixamento. Os jogos serão cumpridos até o dia 8 de dezembro, mas os jogos atrasados de Grêmio, Inter e Juventude serão cumpridos durante a data FIFA e data da Copa América. O que, na visão da direção do Internacional, foi o que deu para fazer. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre isso e não entendeu como algo negativo. Entendeu que, de fato, foi o que foi possível ser feito dentro de um calendário apertado do Internacional. Além disso, os jogos atrasados de Copa do Brasil também serão nessa data. Os jogos contra o Juventude, por exemplo, acontecerão nos dias 3 e 13 de julho, tá? 3 e 13 de julho acontecerão esses jogos pela Copa do Brasil contra o Juventude que estão atrasados. Avançando ainda, existe a possibilidade de inversão de mandos de campo com outras equipes. Se o Inter entrar em um acordo com alguma equipe que viria para jogar a partida no mando de campo do Internacional, o Inter pode inverter este mando de campo, jogar fora para depois jogar no estádio Beira-Rio no segundo turno. Uma possibilidade que foi aberta também pela CBF nesse congresso técnico do dia 27 de maio. Bom, além disso, existe, e começou no Rio de Janeiro essa discussão, um debate a respeito do Clássico Grenal, que está marcado para acontecer no dia 23 de junho, e que não tem local ainda para acontecer. E foi sugerido, e o Grêmio analisa essa proposta, a possibilidade do Grenal acontecer no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, como um evento que chamasse o Brasil inteiro a fim de chamar doações para o Rio Grande do Sul. E o Internacional se manifestou sobre essa possibilidade. Por quê? O Grêmio chegou a indicar que faria o Grenal do primeiro turno no Maracanã, que é de seu mando de campo, caso o Grenal do segundo turno também fosse em um campo neutro. E o Inter foi claro no bastidor ao dizer que não aceita mandar o Clássico Grenal, do qual é mandante, fora do Rio Grande do Sul. Em outras palavras, o Inter é contra também o fato do Grêmio levar este Grenal para o Maracanã, mas o Inter não pode opinar ou interferir em um mando de campo que é do Grêmio. Mas o Inter entende que essa partida precisa ser realizada no Rio Grande do Sul. E o jogo que será do mando de campo do Internacional, o Inter garante, será realizado no Rio Grande do Sul. Vai ser no Beira-Rio? Difícil a gente saber. Esse Grenal está marcado para o dia 4 de outubro. Nem se sabe se o Beira-Rio vai estar pronto até lá. Mas o Inter quer mandar no Rio Grande do Sul. E com este movimento do Internacional, é bem provável que o Grêmio também mande o seu Grenal no Rio Grande do Sul, com mando de campo do Grêmio, 95% do estádio com torcedores gremistas, e do lado do Internacional, na oportunidade do Internacional no segundo turno, a mesma história. É isso que está se desenhando no bastidor. Para fechar, eu quero falar a respeito de Alexandre, porque eu gravei um vídeo na tarde dessa segunda-feira falando sobre o lateral esquerdo brasileiro que se despediu da Juventus neste fim de semana, marcando um gol inclusive, e tem agora o seu futuro indefinido. Ele pode ir para o São Paulo, mas o Inter já demonstrou interesse nesse jogador. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais da possibilidade do Alexandre jogar no Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds dessa terça-feira e odds, por exemplo, da Sul-Americana. Vou passar aqui as odds de Inter e Belgrano. O Inter tá pagando 1,46, empate 4,2 e o Belgrano tá pagando 7,5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!